É interessante que muitas empresas e muitos locais eles têm um departamento de manutenção. E o departamento de manutenção ele é diferente do departamento de descarte, porque na manutenção a gente recupera coisas. No departamento de descarte não. A gente realmente joga as coisas fora porque elas já não têm mais utilidade. E é interessante que Deus ele também tem um setor de recuperação, de restauração no seu reino. E hoje, meditando ali na palavra, né, pedindo para que ele falasse com a gente e nos desse uma orientação, eu abri ali a Bíblia em Jeremias, capítulo 18, que fala sobre o oleiro e o barro. E aí, Jeremias, capítulo 18, versículo 1 diz o seguinte: O Senhor deu outra mensagem a Jeremias: Desça até a casa do oleiro e eu lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu essa mensagem: Ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro faz com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão nas minhas mãos. Se eu anunciar que uma nação ou o reino será arrancado, derrubado e destruído, mas essa nação abandonar seus maus caminhos, não a destruirei como havia planejado. E se eu anunciar que plantarei e edificarei uma nação ou reino, mas essa nação praticar o mal e não quiser me obedecer, não abençoarei como havia declarado. Portanto, Jeremias, vá e proclame a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: Assim diz o Senhor, planejo calamidade para vocês, e não o bem. Por isso cada um abandone seus maus caminhos e faça o que é certo. No versículo 12 vem a resposta do povo. Não perca seu tempo, o povo respondeu. Continuaremos a viver como quisermos e a seguir os desejos teimosos de nosso coração perverso. Portanto, assim diz o Senhor, quem ouviu coisa igual a essa, mesmo entre as outras nações. Israel, minha filha virgem, fez algo terrível. Pode a neve desaparecer do alto dos montes do Líbano? Pode secar-se os riachos que correm desses montes distantes? Meu povo, contudo, me abandonou e queima incenso para ídolos inúteis. Tropeçaram e saíram dos caminhos antigos e andam por trilhas lamacentas. Portanto, sua terra ficará desolada, será um monumento à sua tolice. Todos que passarem por lá ficarão pasmos e balançarão a cabeça em espanto. Espalharei meu povo diante dos seus inimigos, como o vento leste espalha o pó. Desde as costas para eles, darei as costas para eles e não ajudarei em sua calamidade. É interessante essa passagem, e é interessante a gente ler aqui o livro do profeta Jeremias, porque a gente consegue ter várias visões. Tenho aqui a visão do povo de Judá, o povo de Jerusalém. Nós temos a visão de Jeremias, que era o profeta, que era a boca de Deus para o povo ali naquela circunstância.
E nós temos Deus, que é o dono da olaria. Nós temos o Deus que governa e reina sobre tudo isso, né? Sobre todos, sobre as regiões. E aí a primeira coisa que Deus fala aqui a Jeremias, no versículo 2, é que ele fala o seguinte: olha, Jeremias, desça a olaria. E a primeira mensagem que Deus fala ao nosso coração é que tem mensagens que nós vamos receber que é só no setor de recuperação de Deus, que é só no setor de restauração de Deus. E aí a gente se pergunta, mas Deus, por que o Senhor teve que falar com Jeremias, né, nesse momento na olaria? Porque dentro desse contexto, porque Deus já havia usado o profeta Jeremias para falar outras vezes com o povo de Judá e de Jerusalém. Na verdade, se você olhar o livro de Jeremias, Deus está o tempo todo alertando eles, Deus está o tempo todo falando com eles. Mas quando Jeremias ele vai na olaria, é interessante porque ele vê ali o oleiro fazendo um jarro, moldando um jarro de barro. E a olaria ela traz vários significados, porque primeiro para o barro ser moldado ele tem que estar úmido, ele tem que estar molhado. É impossível o oleiro moldar um barro que já esteja seco ou que já esteja amadurecido, né? Já esteja na sua composição final. Então, para que haja o trabalhar de Deus, para que Deus pudesse trabalhar na vida dessas pessoas, né, existe aqui uma simbologia muito forte. O barro precisaria estar fresco. E ele tenta fazer esse primeiro vaso de barro. E aí no versículo 4 diz que esse vaso ele não saiu como desejava. E aqui na minha versão vai dizer que ele amassou o vaso. Algumas versões vão dizer que ele quebrou o vaso. Porque aquele barro ele já não estava mais moldável pelo Senhor. Então aquela obra que Deus iniciou, aquele molde, né, que ele começou a fazer, ele desandou. Mas ele não desandou por causa do oleiro, ele desandou por causa da matéria-prima. E aí o Senhor fala ao nosso coração que muitas vezes, se a matéria-prima não estiver alinhada com as mãos do escultor, do oleiro, o vaso ele não vai sair. O vaso ele não vai ser produzido. E se nós pensarmos assim, poxa, para que serve o vaso? Um vaso tem tantas utilidades. O vaso ele serve para guardar, o vaso ele serve para armazenar. Então o vaso no primeiro momento ele recebe. Ele é um objeto que a gente deposita coisas nele. Ele está ali receptivo. Ele está ali realmente juntando coisas. Então essa é a primeira função do vaso. E aí depois o vaso, no segundo momento, ele vai servir o quê? Para provisão. Então naquela época as pessoas elas armazenavam os alimentos, os grãos nos vasos. Eles armazenavam o óleo em vasos. Eles armazenavam a sua produção de vinho, né, em vasos. Então o vaso aqui tem uma representatividade muito forte. Né, como se fosse as caixinhas da Tupperware hoje. Né? Hoje a gente tem a Tupperware. Caixinhas não. Os potinhos. Né? Os potinhos onde a gente armazena coisa. Naquela época eles tinham os vasos. E aí os vasos eles vêm a servir no momento de escassez, porque quando eu estiver no momento de escassez, o vaso vai ter a provisão daquilo que ele armazenou.
provisão daquilo que ele juntou, a provisão daquilo que ele guardou, a provisão daquilo que ele protegeu. Afinal de contas, os vasos eles têm uma tampa, né? Essa tampa protege, essa tampa guarda. Mas aí a palavra de Deus fala que esse vaso ele não deu certo. E aí o oleiro ele quebrou, ele amassou. E aí fala que ele começou a fazer novamente. E eu fico vendo como que Deus ele é perseverante, como que Deus é misericordioso, porque ele poderia simplesmente ter mandado aquele vaso para o setor de descartes. Esse vaso é muito trabalhoso, é muito difícil. Essa matéria-prima ela não serve mais, então eu vou jogar ela e descartá-la, mas não. O Senhor fala, eu vou fazer um novo vaso. Eu vou dar mais uma oportunidade para a matéria-prima. E aí ele fala para Jeremias uma mensagem no versículo 6. Ó Israel, acaso não posso fazer como vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão nas minhas mãos. O que Deus está falando para eu e você na noite de hoje é que nós estamos nas mãos dele. E eu sei que às vezes não é fácil, irmãos, a gente estar nas mãos de Deus, porque estar nas mãos de Deus significa ser moldado por Ele. Significa que Ele vai trazer o formato que Ele quer para as nossas vidas. Pode ser que Ele queira de você um vaso mais largo. Pode ser que Ele queira de você um vaso mais comprido. Pode ser que Ele queira de você um vaso que caiba mais metros cúbicos dentro dele. Pode ser às vezes que você seja um vaso menor. Mas aqui o importante não é o tipo do vaso e nem o tamanho do vaso. Porque a gente não é menos importante se a gente é um vaso maior ou um vaso menor. Porque não é isso que Deus está falando. O foco não é esse. O foco da palavra dele é o seguinte: você está nas mãos do oleiro? Nós estamos nos permitindo ser moldados por Deus? Eu acredito que quanto mais nós nos colocarmos nas mãos de Deus, maior vai ser a obra que Ele vai fazer nas nossas vidas. E às vezes a gente olha para um outro vaso e fala assim, nossa Senhor, por que aquele vaso é tão diferente? Por que aquele vaso é tão bonito? Por que aquele vaso tem tantos detalhes, Deus? E aí o Senhor vai responder assim para a gente, porque Ele deixou trabalhar na vida dele. Porque Ele deixou eu moldá-lo. E quanto mais Ele deixava eu moldá-lo, mais detalhes eu produzia nele. Quanto mais Ele deixava eu modificá-lo, mais ele se desenvolvia, mais aquele vaso ia tomando formas. E aí nós temos a visão do oleiro, que é aquele que quer a matéria-prima, é aquele que quer o barro, é aquele que quer trabalhar, é aquele que quer desenvolver, é aquele que quer fazer. E aí do outro lado nós temos a matéria-prima. E aqui nós encontramos duas matérias, pelo menos, nessa leitura e nos textos que sucedem essa passagem, né? E é interessante, meus irmãos, que primeiro a gente tem o povo de Judá e de Jerusalém. E esse povo era de uma matéria-prima tão ruim, mas tão ruim, que quando o profeta foi lá e falou com eles poderiam ter dado várias respostas. Eles poderiam ter dito, ô Jeremias, nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos ver se realmente o que você está falando procede. Porque nós não sentimos que seja isso.
Eles poderiam ter falado: Jeremias, você tem certeza? Você não quer consultar Deus de novo para ver se realmente a palavra é essa? Poderiam ter sido várias respostas, mas aí no versículo 12, por que a matéria era tão ruim? Porque o povo respondeu para Jeremias: não perca o seu tempo. Não perca o seu tempo. Nós continuaremos a viver como quisermos e seguir os desejos teimosos de nosso coração perverso. A matéria gritou alto e falou: Jeremias, nós não queremos as mãos do oleiro. Nós não queremos ser moldados pelo oleiro. E o interessante é que a mensagem que Jeremias entregou para eles foi o seguinte: olha, o oleiro vai destruir vocês, mas se vocês se permitirem serem moldados, mas se vocês se arrependerem, mas se vocês se lançarem nas mãos dele, ele está disposto a se arrepender do mal que ele iria causar, e aí ele vai fazer o bem. E é interessante que mesmo diante dessa mensagem, aquelas pessoas falaram: não, nós continuaremos a seguir os desejos teimosos do nosso coração perverso. Então eles sabiam que eram maus, eles sabiam que estavam em desobediência com a palavra de Deus. E aí, meus irmãos, eu estava refletindo e pensando assim com Deus, falei: poxa, Deus, é tão simples. A única coisa que o Senhor queria era obediência. Obediência para fazer algo que era bom para a vida deles, porque aquele povo estava debaixo de uma palavra de condenação. O Senhor falou: se vocês não se converterem, e aí se vocês leem depois os versículos anteriores, se vocês não se converterem, vocês serão subjugados. Vocês serão escravos novamente. É isso que vocês querem? Porque eu já tirei vocês de uma escravidão. Vocês querem voltar para a escravidão? E é tão interessante, meus irmãos, porque o nosso coração, ele é tão enganoso, ele é tão maldoso, porque aqui nesse momento, representado por essas pessoas, o coração delas preferiu voltar para o local de desobediência, voltar para os seus próprios prazeres, voltar para a sua própria direção, do que estarem alinhados com o coração de Deus. E eu fico imaginando nos dias de hoje, né? Quantas pessoas estão nessa situação aqui, que se colocam como uma matéria-prima ruim, matéria-prima que não quer ir para a olaria, que não quer descer a olaria, simplesmente porque ela quer viver os seus desejos, porque simplesmente ela quer viver a sua vontade, simplesmente às vezes porque ela acha até que o que eles faziam lá no Egito era melhor, no tempo em que eles eram escravos. Achavam que eram livres, mas eram escravos. E aí mesmo depois de terem experimentado o livramento de Deus e os milagres que Deus promoveu na vida deles, e a provisão que Deus deu, nunca faltou nada para esse povo. Pelo contrário, eles dominavam, eles governavam, eles tinham destaque diante de outras nações. Mas ainda assim eles resolvem desobedecer a Deus. Então a primeira visão que nós temos é de um Deus, de um oleiro que tem um setor de restauração, que quer restaurar. E a segunda visão é de um povo que não quer ser restaurado. E aí nós temos a terceira e última visão da noite de hoje. E essa visão, ela se encontra lá em Jeremias capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 1 até o 6, que diz o seguinte: Passu, filho de Imê, sacerdote encarregado do templo do Senhor, ouviu que Jeremias profetizava. Mandou prender o profeta Jeremias e ordenou que o açoitassem e o pusessem no tronco, junto à porta de Benjamim, no templo do Senhor.
No dia seguinte, Passu o soltou e Jeremias disse: Passu, o Senhor mudou o seu nome. De agora em diante você será chamado de homem que vive em terror. Pois assim diz o Senhor: enviarei terror sobre você e sobre todos os seus amigos. E você verá quando todos forem mortos pelas espadas do inimigo. Entregarei o povo de Judá ao rei da Babilônia, e ele os levará presos para a Babilônia e os atravessará com a espada. Entregarei Jerusalém nas mãos de seus inimigos, e eles saquearão todos os tesouros da cidade, as pedras preciosas, o ouro e a prata de seus reis, e levarão para a Babilônia. Você, Passu, e toda a sua casa serão levados para o exílio da Babilônia. Ali morrerão e serão sepultados você e todos os seus amigos, a quem você proferiu mentiras. Vamos continuar mais um pouco. Eu falei até os 6, mas vamos continuar. Ó Senhor, aqui Jeremias já falando com Deus, né? Ó Senhor, tu me constrangeste e eu me deixei constranger. És mais forte do que eu e prevaleceste. Agora sou motivo de zombaria todos os dias, todos riem de mim. Pois sempre que abro a boca é para gritar violência e destruição. Essas mensagens do Senhor me transformaram em um alvo constante de piadas. Mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em seu nome, sua palavra arde como fogo em meu coração. É como fogo em meus ossos. Estou cansado de tentar contê-la, é impossível. Ouvi muitos boatos a meu respeito, me chamaram de homem que vive em terror e me ameaçaram. Se dissesse alguma coisa, o denunciaremos. Até os que se dizem amigos íntimos me vigiam e esperam que eu cometa algum erro fatal. Dizem, e ele cairá em sua própria armadilha, então nos vingaremos dele. O Senhor, porém, está ao meu lado como poderoso guerreiro. Diante dele, meus perseguidores tropeçarão, não conseguirão me derrotar. Fracassarão e serão totalmente humilhados. Sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos Exércitos, tu provas os justos e examina pensamentos e emoções. Permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois coloquei minha causa em tuas mãos. Cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, pois ele salva o pobre e necessitado das mãos de seus opressores. E, no entanto, amaldiçoo o dia em que nasci. Ninguém celebre o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito o mensageiro que disse ao meu pai, tenho boas notícias. Alegrem-se, seu filho nasceu. Que ele seja destruído como as cidades antigas que o Senhor arrasou sem compaixão. Que seja aterrorizado todo dia com gritos de guerra, pois não me matou quando nasci. Que dera eu tivesse morrido no ventre de minha mãe e seu corpo tivesse sido minha sepultura. Porque eu nasci, toda a minha vida é apenas sofrimento, tristeza e vergonha. É muito louco a gente ler essa passagem do profeta Jeremias, porque quando a gente lê, a gente pensa num profeta bipolar. Falei, cara, Jeremias era muito bipolar, mano. Porque Jeremias, ele passa aqui por situações difíceis, e aí no início ali do capítulo 20, né, do versículo 1 ao 6 que a gente leu,
É interessante que Jeremias ele profetiza como boca de Deus, e a profecia de Jeremias não era fácil de se ouvir. Porque como ele propriamente diz, né, é uma profecia de morte e fogo. É uma profecia que ninguém quer ouvir, porque é uma profecia de condenação. E aí Jeremias foi preso por um dos sacerdotes, por um dos profetas lá, um dos sacerdotes encarregados do templo, justamente por profetizar condenação sobre o povo. E assim que ele sai da prisão, o que Jeremias faz? Ele profetiza na vida do sacerdote. Condenação e maldição. Ele falou, a partir de hoje o teu nome vai mudar, vai se chamar Homem que Vive em Terror. Ou seja, ele estava falando que Passu iria cair nas mãos de Deus. Então Jeremias ele não teme a prisão, ele continua profetizando o que ele tinha que falar, o que ele tinha que fazer. Mas aí no versículo 7 entram as queixas de Jeremias. E aí Jeremias começa se queixando. Poxa, Senhor, eu só profetizo violência e destruição. As pessoas me perseguem, as pessoas estão fazendo piada contra mim. E por que Jeremias virou motivo de piada? Porque as profecias que ele deu até aqui não estavam se cumprindo. Jeremias falou que o povo iria ser subjugado, que as nações iriam subjugar Judá e Jerusalém, só que ainda não tinha se cumprido. Então estava todo mundo levando Jeremias a boca rotas. Esse profeta aí sabe de nada. Por isso que eles respondem lá no versículo 12 do capítulo 18. Olha, não perca seu tempo mais, Jeremias. Chega de ficar falando aí. Nós vamos continuar sendo esse povo perverso aí que você disse que nós somos. E aí Jeremias ele vai se queixar diante de Deus, né? E ele fala, Deus, eu não aguento mais, tá difícil essa vida de profeta. Tá difícil essa vida, Senhor, eu não aguento. E aí o próprio Jeremias ele começa depois a se consolar. Ele fala que Deus ele é o vingador. Ele fala que o Senhor ele prova o justo. Ele fala que o Senhor examina os pensamentos e emoções, né, no versículo 12. Ele permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois coloquei a minha causa nas suas mãos. E aí no 13 ele diz, cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, pois ele salva o pobre e necessitado das mãos dos seus opressores. E aí Jeremias parece que tem um momento de júbilo, de exaltação, ele vê em Deus realmente a proteção. E aí a partir do versículo 14, aí ele descamba de vez. Aí Jeremias amaldiçoa o dia que ele nasceu. Ele tem o desejo de que ele tivesse morrido no ventre da mãe, que ele nem tivesse vindo ao mundo, que a pessoa que deu a notícia para o pai dele, que abençoado era o dia por estar vindo um filho ao mundo, que aquele dia fosse amaldiçoado. E a gente olha e fala assim, caramba, Jeremias ele era muito louco, né? Era muito bipolar. Mas aí o que Deus está falando para nós, irmãos, da noite de hoje? Nós temos 3 visões. A visão de Deus, do oleiro. Nós temos a visão do povo que se desviou dos caminhos do Senhor. E nós temos a visão de Jeremias. Profeta reclamão, chorão, mas que cumpria a palavra de Deus. Embora Jeremias levasse toda essa reclamação para Deus e ele falasse assim, poxa, eu estou cansado. Se você continuar lendo a partir do versículo 21, Jeremias continuou profetizando contra Judá e contra Jerusalém até o dia que realmente se cumpriu. E aí Nabucodonosor, rei da Babilônia, realmente escravizou o povo. Quem não morreu para viver teve que se tornar escravo, era para ter a sua vida como prêmio. E aí Deus falou ao meu coração, meus irmãos, que muitas vezes a gente se encontra como Jeremias.
Nós fomos chamados para profetizar algo que o mundo não quer ouvir. Nós fomos chamados para moldar barros através da palavra de Deus que não querem ser moldados, que dão trabalho para ser moldado. Vasos que muitas vezes a gente pega o barro, coloca ali nas mãos do Senhor, ou às vezes o Senhor nos usa para moldar aquele barro e aquele barro começa a ser moldado. E daqui a pouco tudo desanda. E aí a gente se coloca como Jeremias. Deus, dá logo um cabo nisso aí. Dá logo um cabo nesse povo, eu já estou cansado. Eu já não aguento mais. Jeremias não só aguentava profetizar a violência e a destruição, porque não estava se cumprindo, porque ele não estava vendo ali até então o agir de Deus. E muitas vezes a gente tem profetizado algo, a gente tem sido alvo de profecia e a gente fica com o coração angustiado, assim como Jeremias. Porque muitas vezes a gente se torna alvo de piada. Ué, mas Deus não falou que ia fazer tal coisa na tua vida? Por que não aconteceu ainda? Ah, mas você não falou que Deus iria fazer tal coisa? E por que não aconteceu ainda? Então a palavra de Deus, meus irmãos, é que nós fomos chamados para fazer algo que poucos querem fazer. E nós fomos chamados para crer naquilo que também poucos creem. O chamado de Jeremias foi um chamado muito difícil. Um profeta que andava na contramão do seu tempo, na contramão do povo, na contramão inclusive de outros sacerdotes, de outros profetas, que estavam andando em desacordo com a palavra de Deus, em desobediência, querendo seguir o seu próprio caminho, querendo seguir a sua própria direção, a sua mente, o seu coração. E a palavra de Deus para nós é o seguinte: eu quero vocês na olaria. A olaria, irmãos, não é o local de vitrine. A vitrine é onde se vende o vaso. O vaso, quando vai ser vendido, ele fica na vitrine. Mas o vaso, quando ele está sendo formado, ele fica na olaria. Ele fica escondido. Ele fica nas mãos do oleiro. E talvez hoje você esteja sentindo assim: Senhor, por que eu estou nesse lugar escuro, nesse lugar úmido, nesse lugar frio? É porque Deus está falando: filho, você está no local da olaria. Vai chegar um momento que nós vamos sair da olaria. O vaso ele vai tomar forma, vai ficar pronto, ele vai cumprir a sua função. Então esse vaso vai sair da olaria, mas ele vai sair da olaria a partir do momento em que o oleiro terminar de moldá-lo. Então eu queria que você inclinasse aí a tua cabeça para a gente orar em cima dessa palavra, para que você se coloque como um vaso nas mãos do oleiro, para que você se coloque como uma matéria-prima diante de Deus. E por mais que doa, por mais que às vezes seja difícil aceitar a vontade dele, que eu sei que é difícil, não é fácil. Principalmente quando somos alistados para andar na contramão do mundo, para fazer aquilo que poucos foram chamados para fazer. Mas que para a sua vida na noite de hoje seja motivo de honra nós estarmos na olaria. Porque o Senhor nos convidou para estarmos na olaria e nós falamos sim. Então, se nós estamos aqui é porque nós falamos sim ao chamado de Deus. Nós falamos sim, queremos ir à casa do oleiro. E a palavra do oleiro para a sua vida é: se lança nas minhas mãos. Se lança nos meus braços. Deixa eu tocar a sua vida. Deixa eu moldar você.
Deixa eu te fazer um vaso novo, um vaso de honra. Deus está falando para você na noite de hoje que Ele te chamou para ser um vaso de honra e não um vaso de desonra. Deus está falando para você na noite de hoje que Ele te chamou para ser um vaso do seu reino, um vaso que habita as regiões celestiais de Deus. Existem vasos, irmãos, que eles acumulam lixos, mas existem vasos que eles acumulam pedras preciosas. Existem vasos que acumulam especiarias. E o Senhor está falando para você na noite de hoje que você é um vaso que acumula especiarias. Especiarias aqui são especiarias espirituais que Deus está derramando sobre a sua vida. Então, toda vez que alguém olhar para você e quiser descaracterizá-lo, e quiser falar algo contrário, saiba que você carrega as especiarias espirituais que Deus está derramando sobre você. Especiarias que ninguém carrega. Especiarias que você não vai encontrar no mercado clandestino. E nem nas feiras mais baratas. Porque aquilo que Deus está derramando sobre você custou um preço muito alto. Custou um preço de sangue para Jesus. Da mesma forma, meus irmãos, que muitos ali rejeitaram Jeremias, e da mesma forma que Jeremias foi preso, Jeremias ali é uma representação de Cristo. Cristo era o profeta na sua geração que as pessoas não levavam em conta, que as pessoas zombavam da sua palavra, que as pessoas menosprezaram o seu reinado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia a sua palavra se cumpriu. A palavra do profeta, do Filho de Deus, do profeta do Deus Altíssimo, ela se cumpriu. E o que Deus está falando para nós na noite de hoje é que a minha palavra, ela há de se cumprir. A minha palavra, ela há de se cumprir. A palavra de Deus, meu irmão, irá se cumprir sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Não tenha medo, não tenha pressa. O Senhor tem o seu tempo. Nós estamos no tempo da olaria. Nós estamos sendo moldados pelo Senhor. Então não tenha pressa daquilo que Ele está fazendo em você. Não se preocupe aonde você vai chegar. Não se preocupe aonde você vai estar. Apenas foque as suas atenções em estar nas mãos do oleiro e perceber o que ele está moldando em você. O que ele está criando a partir de você. O que ele está desenhando através de você. Você pode se perguntar para Deus hoje, Senhor, qual que é o desenho? Qual que é o formato que o Senhor tem para a minha vida, Pai? E a partir desse formato, irmão, que você sonhe, que você deseje ser esse vaso que o Senhor está te mostrando exatamente como ele é, sem se preocupar com o que ele está moldando no vaso da direita ou vaso da esquerda, mas seja grato pelo vaso que ele está te formando. O Senhor está falando agora, irmãos, que ele não faz nenhum vaso igual. Todo vaso que Deus faz, ele é diferente. Às vezes eles são até parecidos, mas todos eles são diferentes. Não existem vasos gêmeos no reino de Deus. Você é um vaso único nas mãos do oleiro. Você é um vaso precioso nas mãos do oleiro. Você é um vaso que Deus criou, que Deus fez. E não tem molde.
Porque o molde, ele pode ser copiado. Quando a gente faz um molde, esse molde pode ser usado por outra pessoa. Mas quando o vaso ele é feito pelas mãos do oleiro, ele não tem molde. Ele não pode ser replicado. O que Deus está dizendo para você, irmãos, é que aquilo que Ele tem para fazer na sua vida não pode ser replicado por outras pessoas. E aquilo que Ele faz na vida de outras pessoas não pode ser replicado por nós. Nós podemos fazer até algo similar, parecido. Mas tudo que nós fazemos é único, porque o Senhor nos formou de forma única. O Senhor te fez exatamente do jeitinho que você é. Do jeitinho que você é. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela Tua palavra, nós queremos te agradecer pela mensagem que nos edifica, que nos cura, que nos limpa, que nos fortalece. Nós te agradecemos porque somos alvos do Senhor, do Teu amor, da Tua graça, Pai. Nós te louvamos porque estamos aqui, Pai, reunidos em família, reunidos em unidade, em uma casa que está sendo construída e edificada, Pai, nas mãos do oleiro. Uma casa, Pai, que está sendo moldada nos mínimos detalhes. Pelas mãos, Pai, daquele que é o único que pode nos trazer vida e trazer significado para a nossa vida e nos trazer propósito e nos trazer destino. Nós sabemos, Pai, que não estamos aqui de passagem nem a passeio. Nós não estamos aqui para desfrutar de dias de paz, de descanso. Não, nós estamos aqui convocados para trabalharmos para o Senhor, para servirmos ao Teu reino, para sermos um vaso onde o Senhor vai encher esse vaso e esse vaso ele vai servir de provisão. Então que o nosso vaso, Pai, na noite de hoje venha transbordar, Pai. Que não venhamos reter nada daquilo que estamos recebendo, mas que tudo o que temos recebido do Senhor, Pai, que possa ser transbordado para a honra e para a glória do Teu santo nome, Pai. Nós queremos transbordar, Pai, nos nossos familiares, nós queremos transbordar na nossa família, nós queremos transbordar no nosso trabalho, nós queremos transbordar na vida de amigos, nós queremos transbordar na igreja do Senhor, Pai. E que esse transbordar comece, Pai, a partir de hoje. A partir daqui, Pai. A partir daqui. Que possamos começar a transbordar, Pai. E que o Senhor bote pessoas ao nosso redor para que a gente transborde sobre a vida delas. E que esse final de semana seja de transbordo, Pai. Nós queremos transbordar. Queremos transbordar domingo, Pai, lá na Reviver. Usa cada um de nós para transbordarmos, Pai. Receber é bom, Pai, mas o Senhor nos chamou para transbordar. Então que assim o Senhor faça nas nossas vidas, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.